Muito bem, meninas, antes de mais nada eu quero agradecer por vocês terem aceitado esse momento. A gente sabe que nessas conversas que edificam, né? Por isso que a mesa da comunhão, ela é tão preciosa. Não a mesa do networking, embora ela também tenha o seu lugar. Mas na igreja, a mesa do networking não compete com a mesa da comunhão. A mesa da comunhão é preciosa. E nessa mesa da comunhão, a gente aprende muito. E a gente também ensina muito sem nem perceber. Nessa nossa troca aqui, contando as nossas experiências, as nossas percepções, as nossas vivências, muitas vezes Deus usa isso para encorajar uma outra mulher, para trazer esperança, para trazer testemunho também ao Senhor, né, de tudo que Ele já fez na nossa vida. Então, eu queria fazer uma pergunta só primeiro para todas vocês, e começando lá da Tauana, ela vai responder, depois a Simone vai responder a mesma pergunta, e a pastora também. A pergunta para vocês é: como esperar o que está demorando? Em todos os sentidos. Como que eu vou esperar? Eu tô esperando alguma coisa. E isso que eu tenho expectativa, seja isso no âmbito espiritual, né? Ou seja isso no âmbito humano, físico, material, está demorando, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu espero por um casamento e a pessoa não apareceu ainda. Eu não achei alguém com quem eu me identifico, né? Esse é um exemplo, mas eu estou falando de espera de uma maneira geral. Como eu devo esperar alguma coisa que está, a meu ver, demorando? Primeiro, eu acredito que dentro daquilo que a gente acredita, né? Nós, mulheres de Deus, nós esperamos sempre com convicção de que já é uma realidade. Então eu vou falar, Helena, daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração desde o momento assim que eu me deparei com esse tema. Eu acredito que nós temos que esperar nos movimentando e jamais paradas. Existe a espera, muitas das vezes, ela pode gerar em nós uma paralisia. Nossa, está demorando demais. Eu me sinto amarrada porque está demorando demais. E aí a ansiedade, o desespero, o medo tende a querer tomar conta do nosso coração. Mas o Espírito Santo disse para mim ontem no café, foi maravilhoso, de fato aquilo que você disse. Jesus não desmarcou o café conosco, né? Ele estava ali e realmente é isso. O Senhor quer que eu e você possamos esperar, nos movimentando com fervor em direção àquilo que Ele tem para nós. Amém. Você, Simone. Queridas, boa tarde. Eu queria dizer o seguinte, Helena, eu vou falar da minha experiência, do que eu já vivi. Muitas vezes a gente está esperando por algo que aconteça e a gente não tem força nem para orar. Mas eu lembro do versículo da palavra que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por isso que a palavra é tão maravilhosa, porque quando você estuda a palavra e aprende a palavra e guarda ela no seu coração, você espera declarando a palavra. Amém. Declarando aquilo que você quer viver. Então eu tenho trabalhado isso muito, porque é o que eu vivo. Quantas vezes a minha mãe é transplantada? Quem já leu meu livro ou sabe da minha história, eu nunca vi a minha mãe saudável. Eu vi depois do transplante. Mas eu lembro que enquanto eu esperava por aquele momento, eu declarava: o Senhor é a cura, o Senhor é a saúde, o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando. Eu passei por um período de dificuldade na minha vida por 5 anos financeira, onde nós praticamente falimos. E eu não podia nem orar, eu não tinha força para orar, irmãos. E eu me sentia envergonhada. E quantas vezes, indo ou voltando da empresa, eu voltava só falando a palavra. Eu falava: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu não sei. Mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, minhas queridas, se eu puder dar um conselho para vocês: guardem a palavra no coração. Medita nele de dia e de noite e declare, porque o tolo fala daquilo que ele está vendo aqui, mas o sábio que tem experiência com Deus fala do que ele quer viver. Então declare na sua vida aquilo que você quer viver. Nós estamos aguardando o nosso Senhor e nós vamos declarar: o Senhor vai nos buscar, eu estou me preparando, eu amo o meu amado, eu tenho o prazer de estar com Ele. Então o que eu acho que nós temos que nos encher para isso, né, Helena? E declarar a todo instante.
Amém, glória a Deus. E você, pastora Elaine? Isso, graça e paz, amadas. Vocês estão felizes? Eu estava vindo para cá, eu gravei um videozinho, mandei para a Sandra. Eu estava cheia de bobs, toda maquiada. Eu falei, olha, já estou quase pronta para o evento. Daqui a pouquinho a gente chega lá. E numa expectativa de coisas grandiosas de Deus aqui nessa tarde, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém. Deus vai te surpreender nessa tarde, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Então, quando a gente fala, né, dessa expectativa, ontem eu estava lendo, nós estávamos no café, e eu lembrei, eu acho que é Provérbios 13, capítulo 13, versículo 12, fala que a esperança, né, adiada, adoece o coração. Então, geralmente, durante uma espera, a gente tem uma tendência, né, gente? Porque a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, a gente pensa que está demorando demais. Aí a gente tenta, às vezes, querer ajudar o Senhor. Eu vou dar uma ajudinha, né? Vocês lembram de Sara, né? Vamos dar uma ajuda para Deus, porque está demorando demais e eu acho que as coisas não vão acontecer. Mas, na verdade, quando a gente tenta dar uma ajuda para Deus, a gente vai piorar as coisas. Porque não é do nosso modo, não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Eu particularmente tive uma experiência com o Senhor em um período muito difícil da minha vida, quando eu tive a minha filha, né? A minha filha hoje tem 18 anos, Maria Eduarda. E eu me lembro que foi o período que eu fiquei 6 anos, gente, para engravidar. E você sabe que é um período que a mulher fica esperando, que a mulher deseja muito. E eu esperava passar a minha gravidez muito tranquila. Foi a parte mais complicada. Eu nunca vi, foi tanta prova na minha vida. E foi um período muito difícil, de escassez. O marido desempregou naquele período, ele adoeceu psicologicamente, estava muito exausto. E foi um período que eu tive que assumir todas as coisas. E chegou um momento, gente, que estava pesado demais. E às vezes eu ia para o meu quarto e eu falava com Deus, eu pregava, eu ia para a igreja. E graças a Deus, minha mãe fala assim, você está sempre sorrindo, né? Diz que eu já amanheço sorrindo. Então eu dou graças a Deus por isso. E aí as pessoas falavam para mim assim, nossa, mas você está passando por tudo isso e você ainda consegue pregar, louvar e adorar. Um dia uma esposa de pastor falou para mim assim, você prega uma palavra de excelência, você fala de Deus com tanta excelência. Comentei isso com as meninas ontem no café, mas você não está vivendo essa excelência. Eu virei para ela e disse assim, Deus não é medido pelas coisas que eu passo, porque Ele é muito maior que todas essas coisas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele é maior que os seus problemas, Ele é maior que as suas dificuldades. E no período que eu ia para o meu quarto, que às vezes eu chorava, porque mulher grávida, né, gente, os hormônios, a gente fica sensível. Eu chorava muito, mas eu não chorava diante dos problemas. Eu aprendi a chorar diante daquele que resolve todos os problemas. E ele começou a me ensinar algo que geralmente o nosso ministério, ele nasce de uma dor nossa, ele nasce de uma situação que nós vivenciamos. E o Senhor naquele período, Ele foi despertando muitas coisas dentro de mim. Dentre elas o Senhor falou assim, tudo que você está passando não é para te apoucar, não é para te diminuir, não é para você ficar trancada dentro do quarto, não é para você ficar deprimida, chorando, não é para te adoecer, porque a vitória vai chegar. E quem fica doente durante a espera, não tem prazer para desfrutar da sua vitória. E o Senhor falou para mim, e é isso que você vai anunciar às minhas filhas, porque eu te curo para curar, eu te saro para sarar. E queridas, eu aprendi isso com o Senhor. Eu hoje sou psicóloga, mas naquela época o Espírito Santo que foi o meu psicólogo. E eu aprendi que o que eu estava vivendo é para que a glória de Deus se manifestasse. E uma das vontades de Deus não é que você morra com o problema, mas que você esteja bem, saudável para desfrutar, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Simone, você é uma influenciadora, né? Que usa dicas de beleza, de bem-estar, de bem viver, para as mulheres maduras principalmente, né? Sou sua fã do trabalho que você faz, é muito bacana. Você acha, Simone,
honestamente diante da sua... Porque a gente sabe também que você nutre essas mulheres espiritualmente através das suas lives, né, e tal. Você acha que as mulheres hoje, elas estão investindo tanto no lado espiritual e no equilíbrio emocional, como elas investem no lado estético? Não, de forma alguma. Inclusive, assim, eu achei maravilhosa a forma como você abordou no início, porque eu já quero abordar isso com elas também. Eu amo aprender com você, porque eu já levo para as meninas. Infelizmente, nós passamos muito tempo dedicando a nossa beleza, né? Aquilo que nós gostamos, porque é gostoso a gente se cuidar, sim, né? Sim. Eu acho delicioso passar um creme, fazer uma maquiagem. É um momento de amor que eu tenho comigo. Mas nós estamos falhando. Eu falo nós porque eu me incluo também. Quantas vezes a gente passa tanto tempo e gasta tanto recurso para cuidar da gente e não investe no reino do Senhor? Eu acho que é mísero o valor que a gente gasta com as coisas de Deus em relação ao que a gente gasta conosco, infelizmente. E eu fiz essa pergunta, gente, porque eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, né? Por exemplo, eu tenho 56 anos. Então eu não tenho essa testa lisa assim não, gente. Vou franzir a testa agora para vocês. Bendito seja Deus pela toxina botulínica. Glória a Deus. Mas, gente, eu faço o Botox a cada 6 meses. Então, na minha realidade lá, Belo Horizontina, né? Uma sessão de Botox no terço superior, que é onde eu uso, né? Nos olhos e na testa, é R$ 1.400. Eu não sei qual que é o preço aqui, mas lá é R$ 1.400. É um salário mínimo. Ainda bem que é de 6 em 6 meses. Aí eu vou juntando dinheiro para fazer o Botox. Eu não posso dar pelo menos 2 ofertas anuais menores do que isso. Meu Deus. Vocês estão entendendo? É uma maneira da gente se autodisciplinar. Se eu invisto no meu corpo, que é temporário e passageiro, como eu não investiria no reino? Então, uma maneira da gente se regular e se autodisciplinar é pecado gastar com Botox? Não. Pecado é gastar mais do que o Botox do que gastar com outro. Do que investir em vida. Do que investir em famílias. Vocês estão entendendo? Então por isso que eu quis trazer essa pergunta, porque é um momento de reflexão. Por exemplo, às vezes a gente não quer se comprometer com o apadrinhamento de uma criança. Durante muitos anos eu saí viajando, falando sobre a visão mundial, sobre o processo de você contribuir. Na época eram R$30 para você contribuir com uma criança em vulnerabilidade, em pobreza extrema. R$30, gente, né? Mesmo naquela época, não era um valor elevado, ok? Aí, a dificuldade para as pessoas se voluntariarem para assumir. E aí, o que elas diziam? Ah, gente, mas é um compromisso. Eu vou ter que... Tem uma criança dependendo de mim. Eu vou ter que dar os R$30 todo mês, né? Durante pelo menos um ano. Mas, gente, R$30 naquela época já era assim. Você gastava com o pedicure e manicure. Era o que se gastava na época. Na época era R$15. Eu lembro de ter feito esse cálculo. Era R$15 o pé, R$15 a mão. E quantas mulheres toda semana gastavam os R$30, mas não queriam se comprometer com tirar uma criança da vulnerabilidade? Ou seja, que cristianismo é esse? O mundo está mais de olho no que a gente está fazendo do que naquilo que a gente está falando. Então não adianta você estar com as suas unhas em ordem, seu botox em dia, se existe tanta gente precisando da sua mão estendida e você não faz absolutamente nada. O amor é o que o amor faz. E a Bíblia ordena, Jesus ordena amar o próximo como a gente mesmo. A gente cuida da nossa comida todo dia na mesa e da comida dos nossos filhos. Então que a gente cuide da comida de alguém o dia todo, todos os dias. Amém? Amém. Tuane, como lidar com a necessidade de espera no momento de tanta urgência? A gente é assim, a gente tem tudo rápido. Então até quando demora o download, a gente fica atribulado.
Abre um aplicativo, se não abre, você fica, ai, vai, né? Faz até assim do lado do celular, meu celular é velho. A gente tem uma urgência de tudo, né? Fast food, você não tem paciência de ficar esperando a comida, você quer ir no lugar mais rápido, né? Tudo é para ontem, tudo é urgente. A gente vê nos processos da natureza que Deus não é assim. Às vezes eu escuto, Deus está com pressa. Eu fico assim, será? Ou Deus anda no ritmo que Ele quer andar? Não vejo Deus com pressa. Porque quando a natureza, você não planta uma semente hoje e vê a árvore amanhã. É processual. Em algumas coisas, Deus tem uma interferência radical. Não é porque Ele está com pressa, é porque Ele tem um tempo determinado e Ele vai lá e ordena, né? Mas nós temos muita dificuldade de esperar, né? Então, como é que você vê esses desafios, né, da espera, quando a gente vive num mundo que não quer esperar? Como lidar com isso? A gente pode falar disso, nessa urgência, em qualquer área da nossa vida, né? Mas enquanto você me perguntava, o Espírito Santo trazia algo ao meu coração. E se eu e você trocássemos essa urgência em ver acontecer, em ter essa urgência em nos prepararmos para acessarmos aquilo que o Senhor tem para nós? Por que eu estou falando isso, Helena? Porque o Senhor tem falado comigo que Ele só não entregou coisas a mim que Ele me prometeu, porque eu ainda não me desenvolvi em algumas áreas, chegando à maturidade que eu preciso ter para acessar determinadas coisas. E isso gera um temor no meu coração. Porque nós que somos mães, eu tenho um filho muito pequenininho, né? Meu filho mais velho tem 2 anos. Imagina o Davi, eu jamais colocaria a chave de um carro nas mãos dele. Mas mesmo que o Davi tivesse 17 anos, eu também não colocaria a chave de um carro nas mãos dele. Porque eu preciso que ele tire carteira, é verdade? Eu preciso que ele se prepare, eu preciso que ele esteja apto para então desfrutar disso. Então assim, eu tenho certeza que existe algo aí no seu coração que você anseia muito. Deus faz, Deus eu preciso, Deus é urgente. Ao invés de você pensar dessa forma, você tem todo o direito, né? A gente tem o direito de querer que algo aconteça muito rápido. Mas que o Espírito Santo gere no seu coração também a urgência de se preparar, de se doar, de caminhar em direção ao amadurecimento que Deus tem para você, para que então Ele possa entregar nas suas mãos aquilo que já é seu. Amém. É tão interessante isso que a Tawane falou, gente, porque é diferente você se preparar, você se mover em direção daquilo que Deus está fazendo, em sintonia com Ele, obediente a Ele, e daquilo que a pastora Elaine também colocou, que é você querer dar um jeitinho, né? Querer ajudar Deus, ok? Então a gente não ajuda Deus. Deus tem o seu plano perfeito e Ele vai cumprir as suas promessas no devido tempo. Agora nós podemos nos colocar no caminho. Às vezes a gente fica tão focado no destino que a gente esquece que tem beleza na jornada. Tem coisas que Deus quer te mostrar enquanto você espera. Tem coisas que Ele quer trabalhar em você enquanto você espera. Tem uma oração que eu faço, uma petição que eu faço a Deus há 10 anos. E eu não estou pedindo para mim mesma. Eu peço a redenção da minha filha mais velha. 10 anos. Nesses 10 anos, eu fui tão transformada. Eu tenho sido tão transformada. Mas como o Senhor ainda não me respondeu, eu tenho uma leitura. Ainda tem mais coisa que Ele quer transformar. Então eu falo, Senhor, então transforma. Transforma. Nela, em mim, na minha casa, na tua igreja. Muda em nós o que o Senhor quer mudar. Faça em nós o que o Senhor quer fazer. Eu confio que a sua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu confio
que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para mim. Eu confio que o Senhor ama a minha filha mais velha mais do que eu mesma amo. Eu confio, e eu clamo, e eu espero. Mas enquanto eu espero, eu não vou ficar angustiada, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar amedrontada, eu não vou ficar trancada num quarto, chorando e negando o bem que eu posso anunciar. Eu não vou condicionar a minha obediência a Deus a se Ele me der. Ainda que a resposta do Senhor seja não, Ele é digno da minha adoração até o meu último fôlego. Nós não podemos ser condicionadas. Se Deus fizer, Ele já me deu infinitamente mais. Ele já fez. O simples fato dele ter me resgatado já é motivo de eu ficar andando de joelho pro resto da minha vida, dando graças ao Senhor. Senhor, obrigado, porque a luz do Teu Espírito me iluminou. Eu estava morta, estava perdida. E o Senhor tem me curado dia a dia. Amém. E eu sei que a obra do Senhor ainda não está completa, que o Senhor vai trabalhar muito mais em mim. Então é importante, gente, a jornada, ela é tão importante quanto o destino. Amém. E a gente tem que aprender a se alegrar, apesar de. Amém. A confiar, apesar de. E isso tem tudo a ver com aquilo que a Tuane falou, né? Eu me coloco no lugar onde eu entendo o que o Senhor está fazendo e eu me submeto ao que Ele está fazendo alegremente, confiando no seu amor perfeito e pleno, confiando que Ele não é surdo para as minhas súplicas e que Ele sabe o tempo perfeito de todas as coisas. Amém? Muito bem. Pastora Elaine, você é psicóloga. E nesse tempo, como nós estamos precisando de vocês, né? Psicólogos e psiquiatras. Gente, é uma coisa tão interessante, uma frase que a pastora Elaine falou. O meu marido perdeu o emprego durante esse período de gestação e ele adoeceu emocionalmente. Olha que interessante isso. Quando você começa a ter umas disritmias no coração, você procura quem? Cardiologista. Se você começa a ter uma dor na coluna e essa dor começa a ficar reincidente, ela passa a fazer parte da sua rotina. Você vai ficar esperando em casa ou você vai procurar um ortopedista? Você não está enxergando, não consegue dirigir, a coisa está feia, você já até bateu. Agora você assumiu que vai precisar de um óculos ou de uma lente. Você vai aonde? Oftalmologista. E quando a sua emoção adoece? Por que a gente demoniza tanto psiquiatra e psicólogo? Por que a gente acha que psiquiatra é só para quem enlouqueceu? O enlouquecimento, muitas vezes, é sinal de ignorar os sintomas, é o agravamento de adoentamentos emocionais. Em alguns casos, tem fatores genéticos e uma série de outras coisas incluídas. Mas quantas vezes as pessoas surtam? O burnout, por exemplo, é um transtorno que vem pelo trabalho. A pessoa trabalha, estresse do trabalho. E vem os sinais. Aí o sono fica ruim, o apetite muda, você come demais, começa a comer demais, começa a dormir de menos, muitas preocupações, você leva o trabalho para casa, você vai tendo apagões na sua mente, os sinais são emitidos, os sintomas chegam, mas a pessoa ignora os sinais, até que venha um surto. E aí a pessoa fica disfuncional. Porque o burnout é um transtorno que acontece por você ignorar esses sinais de adoentamento, transborda e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Deus pode te curar, te restaurar, mas você vai ter que levar a vida de um outro jeito, se você não quiser reincidir naquela doença. Diante desse cenário que a gente está vivendo, eu queria que você desse para a gente alguns sinais, como psicóloga, que entende do assunto, que estudou a mente humana, o comportamento humano.
O que a gente pode identificar que está acontecendo? Porque às vezes as pessoas têm os sinais, mas elas não leem como um sinal de adoentamento emocional, ou de depressão, ou de ansiedade, ou de algum outro tipo de transtorno. Quais são os sinais que a gente pode estar vivendo, que denunciam que pode estar acontecendo um adoentamento emocional? Uma coisa importante que a gente precisa compreender é que quando a gente fala de alma, lá em 1 Tessalonicenses 5, no verso 23, fala que eu quero que tudo vos vá muito bem, em corpo, alma e espírito. Então a gente começa a ver aí que o ser humano, ele é um ser tricotômico, né? E eu acho muito legal isso, porque a Organização Mundial de Saúde, ela também nos vê dessa forma. Corpo, alma e espírito. Ele só inverte a ordem da Bíblia, mas é a mesma coisa. E eu acho muito interessante isso, porque não dá para cuidar do ser humano. Hoje em dia, gente, a gente não cuida só do nosso paciente, só no quesito emocional. Quando a gente fala dessa nossa alma, a gente está falando da psique. A gente está falando da mente, porque tudo nasce na nossa mente. Quando a Bíblia fala assim, olha, tudo que se tem de guardar, guarda o teu coração. Porque procede fontes de vida, né? Ou de morte. Então, o que acontece? A gente precisa compreender que o nosso coração, ele é apenas um músculo cardíaco que vai bombear sangue para o seu corpo. Mas quando a Bíblia está falando dessa alma, ela está falando exatamente da sua mente, que é a sede da sua emoção. E quando eu falo de alma, lá estão os meus sentimentos, lá estão as minhas emoções. Nessa alma é como se fosse um registro, que tudo que você viveu na sua vida, por exemplo, tem pessoas que passaram por abusos na infância, tem pessoas que passaram por abandono, né? Hoje a gente tem a terapia do esquema, que a gente fala que tem pessoas que têm esquemas do abandono, porque elas foram abandonadas bem novas, né? Então, pessoas que têm traumas na sua vida desde a infância, e são situações que aconteceram na sua vida também. Então, nós temos fatores que são externos, que são culturais, que são questões sociais, e também nós temos fatores internos. Eu sempre costumo, quando eu estou atendendo a mulherada, uma das coisas que eu pergunto para ela, como é que estão os seus exames clínicos? Porque você pode ter uma depressão em virtude de um problema de tireoide. E aí, às vezes, a gente está lá cuidando da depressão, porque os sintomas são, né, de depressão, mas na verdade o problema está na tireoide. Então, mulherada, vai uma dica para vocês. Quando vocês perceberem qualquer alteração, daqui a pouco eu vou falar dessas alterações, procure um médico, procure um ginecologista, né? Procura, por quê? Para vocês saberem como é que estão os seus hormônios. Por exemplo, eu estou entrando na menopausa, né? Aqueles calorões já chegaram de madrugada. Estou com 50 anos, gente. É muito estranho. Eu corri no início do ano e procurei um endócrino. E ele é nutrólogo também, porque eu falei, gente, eu preciso cuidar de mim, eu me amo, né? Vou cuidar. E estou cuidando. E estou tendo resultados maravilhosos. Está todo mundo falando, né, Simone? Muitos resultados bons. Então, o que acontece? É preciso também identificar como está minha parte clínica. Porque de repente você pode achar que está com uma depressão por causa, de repente, dos seus hormônios que não estão legais. Mas quando nós falamos desses sintomas, por exemplo, na depressão, você falou muito bem. Quando a gente está percebendo essa questão, a pessoa fica um pouco antissocial. Ela começa a ter um certo isolamento, ela começa a ter um certo desânimo. Por exemplo, coisas que elas faziam com muito prazer, até ir para a igreja, gente. Porque a gente fala assim, nossa, porque o demônio, não. Quem está com adoecimento psicológico, quem está com essa questão do humor, de transtorno de humor, que é a depressão, ela vai ter desânimo até de ir para a igreja, ela vai ter dificuldade até para orar. E aí, com relação ao sono, ela pode ter muito sono ou ela pode perder o sono. Com relação à alimentação, você pode ter muito apetite, tanto você pode perder. Tanto é que tem pessoas que estão com ansiedade, engordam ou emagrecem. Porque depende do organismo aí de cada uma. Mas geralmente, quando nós falamos de ansiedade, a gente está falando de uma antecipação. Eu falo que é um sofrimento antecipado.
Coisas que ainda não aconteceram, você fica sofrendo como se aquilo tivesse acontecendo agora. Por exemplo, pensamentos de tragédias, de morte, Exatamente. de vai dar ruim, vai ter outra pandemia, a coisa vai ferver. Isso. Geralmente os pensamentos de uma pessoa que tem ansiedade são extremamente negativos a respeito dela mesma, do outro, do mundo e do futuro. Então, a mente ela fica disfuncional. Nós temos várias áreas do nosso cérebro, por exemplo, o sistema límbico, questões das emoções, o córtex pré-frontal, que é tomada de decisões, lá você tem as suas emoções, lá estão as nossas funções executivas, como linguagem, aprendizagem. Tanto é que quem tem TDAH, o probleminha está lá no córtex pré-frontal, né? Ele tem uma lentidão. É como se... Ainda tem isso também. Tem. Né? Tem algumas coisas que estão sendo estudadas, exploradas mais recentemente, Sim. como o TDAH, por exemplo. O autismo em adultos autismo, também, que às vezes a gente pensava que o espectro autista é só aquela realidade da pessoa que se isola do mundo, né? Sim. Às vezes levando em conta só os casos de autismo grau 2, 3, e se esquece que o grau 1, às vezes até compensado com altas habilidades, passa despercebido, enquanto a pessoa está dentro do espectro autista. Né? E tem muitas pessoas que têm o TDAH adulto, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas pessoas, por exemplo, olha só, gente, elas têm dificuldade na organização. O que é o transtorno? A gente pensa que é uma coisa do outro mundo, né? Mas, na verdade, é assim. A neurobiologia, no córtex pré-frontal, o que acontece? Imagina você um avião que vai sair daqui do aeroporto de Patinga e está indo para BH. Ele teve 2 horas de atraso. Ele vai chegar lá ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Só para vocês entenderem. Quando a gente fala desse transtorno, é exatamente isso. Ele tem uma lentidão, ele tem uma demora para ele absorver as coisas, para ele conseguir captar, entender e absorver. Então, essa demora nós chamamos de transtorno de déficit de atenção. Tem pessoas que têm o déficit de atenção e hiperatividade juntas. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa com TDAH adulto que nunca tratou. São pessoas que ficam se cobrando, Helena, porque elas não conseguem se organizar. Elas rodam o dia inteiro, mexem numa coisa, mexem no outro. Acho que vocês estão identificando aí. Mexe. Gente, no final do dia está exausto e não foi nada, porque não conclui as coisas. Quantas pessoas estão aqui que estão assim, meu Deus, mas fulano começa e termina. Tudo que o outro faz, ele começa e termina, mas eu não. Eu trabalhei o dia inteiro e não dei conta de fazer o que eu tinha que fazer. Fica exausta. No final do dia não produziu, não rendeu. É extremamente desorganizado. Aí entra a gente, né, na terapia para organizar a rotina dessa pessoa, para ensinar para ela que ela precisa de uma agenda, que ela precisa programar o seu dia e ela precisa se educar, porque isso é você se educar. O nosso cérebro, gente, ele é fantástico, tá? Porque ele aprende coisas novas. Então você precisa treinar. Por exemplo, você vai para academia. Na primeira semana a gente fica quebrada, não fica? Fica parecendo que a gente não aguenta nada. Depois de 2 semanas, 15 dias com essa rotina, seu cérebro já vai adaptando, já não é pesado mais. Então tudo se aprende, né? Então ele tem uma elasticidade muito grande, né? O nosso cérebro, então tudo se aprende. Pessoas que têm dificuldades com isso aí, com o TDAH, isso vai prejudicar ele no trabalho, né? Na vida profissional, dentro de casa. Eu atendo mulheres que elas falam assim, eu estou exausta e no final do dia eu não fiz nada, aí vem a frustração. Como é que a gente lida com a frustração? Então tem jeito para tudo. Amém. Então, gente, olha, se você identificou algum sintoma, procure ajuda. Não vamos demonizar. Às vezes a gente pensa que é demônio, mas quando vai olhar, é hormônio. Então, cuide da sua saúde, investigue e, se for necessário, procure um profissional da saúde mental. Isso não é fraqueza, tá? Ah, mas isso é do demônio, Helena. O demônio é um parasita e ele age conforme as brechas que ele encontra. Então, a depressão, por exemplo, um estado vulnerável emocionalmente, ele vai te golpear aí, nessa vulnerabilidade. Então, ele se aproveita dessas emoções adoentadas? Sim, sem dúvida. Mas a gente não pode se esquecer que a gente está ligado num corpo.
que a gente está inserido em um mundo com muitos problemas, né? E isso nos afeta emocionalmente também. E a gente precisa de entender, se Deus capacitou o homem a ponto da ciência avançar, da tecnologia avançar e desses profissionais terem a condição de identificar essas coisas, é porque Ele quer nos curar também através da medicina. Amém? Amém. Gente, vamos abrir para 3 perguntas, porque o nosso tempo já avançou demais. Quem está com o microfone aí? Tem alguém com o microfone aí? Tá, beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta para uma de nós? É só levantar a mão bem alto para o microfone chegar até você. Não? Ninguém? Que menina super... Vocês estão com fome, né? Entendi tudo. Ninguém quer perguntar nada, gente? É a sua chance. Tá lá. O microfone vai chegar aí. Pode falar. Boa noite, meu nome é Gabi. Eu queria fazer a pergunta para Helena. Pode falar. Já tem um tempo, né, que eu acompanho você nas redes sociais. Já tive algumas oportunidades, né, de estar próxima. Mas eu queria que você contasse para a gente como que foi, assim, uma das maiores experiências que você teve com o Senhor, vamos dizer, aqui na Terra, né? Que nós temos experiências todos os dias. Como que foi essa busca? Como que foi esse momento de avivamento espiritual na sua alma? Bem, eu me converti, eu tive uma experiência com Jesus aos 14 anos de idade, quando meus pais se converteram ao Evangelho. Eles foram evangelizados desde a solteirice, eles estavam noivos quando eles conheceram um pastor norte-americano, que evangelizou a nossa família e orou pela nossa família durante 18 anos. Até que eles, no meio de uma dor muito grande no casamento deles, eles se renderam a Cristo. Na época eu tinha 11 anos. E eu fui para a igreja aos 11 anos de idade. Comecei a frequentar a escola dominical e tal. E aos 14 anos eu entendi que eu precisava de salvação. Eu me arrependi dos meus pecados. Num acampamento de carnaval da igreja, eu me rendi ao Senhor, entendendo, compreendendo que eu tinha necessidade de salvação e que eu precisava da remissão dos pecados. Mas eu costumo dizer que eu coloquei Deus no banco do reserva, no banco de carona. E eu continuei guiando os meus dias, né? Eu sabia da existência de Deus, eu cria que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu cria que eu precisava de salvação. Mas sabe quando você compartimenta a vida? Você é crente, vai na igreja, teme a Deus, mas aqui tem a vida normal. Eu estudo, eu trabalho, eu quero casar e tal. E eu compartimentei a vida. E quando a gente faz isso, a nossa tendência imediata é ir para o modo religião. Ou seja, você vive os dogmas da religião, você frequenta uma comunidade de fé, você obedece naquelas coisas mais óbvias e evidentes, mas Deus não é o seu Senhor. Porque o Senhor manda, o Senhor dirige, o Senhor governa, né? Então, você vai fazendo os seus projetos e pedindo, Deus me abençoa nisso, Deus me abençoa aqui. Você não pergunta, Deus, é para fazer isso mesmo? É isso aqui mesmo, Senhor? É isso que o Senhor quer? E você também não tem a noção de Deus na vida. Você tem Deus na igreja, Deus no ministério, mas não Deus na vida, nas coisas comuns da vida. Deus na família, Deus no jantar, Deus quando eu estou cozinhando para os meus filhos, Deus quando eu estou trocando uma fralda, né? Então, é quando você não tem esse entendimento, você divide a vida em experiências extraordinárias, espirituais, transcendentais, e a vida comum. Só que quando a gente vê Jesus e os discípulos, ele não faz essa separação. Ele chegava na vida comum e falava, segue-me. E isso mudava a vida comum dos discípulos. Quando Jesus falou, segue-me, para Pedro, André e Tiago, eles deixaram as redes, eles deixaram os barcos, eles não continuaram vivendo a mesma vida que eles viviam, e eles foram andar com Jesus, e todos os outros discípulos foram assim, e Paulo no caminho para Damasco foi assim, ou seja, Jesus entra na vida e muda tudo,
Tudo começa a girar em torno de Jesus. O meu negócio gira em torno de Jesus, o meu casamento, eu preciso de Jesus, na educação dos meus filhos, né? E essa consciência eu só tive bem mais tarde. Ali pelos meus... Eu já tinha 3 dos meus filhos, né? Eu estava grávida do Arthur quando Deus começou a fazer uma obra de convencimento na minha vida. De que eu estava dentro da igreja, mas que eu estava vivendo uma religião. Eu não estava vivendo relacionamento. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda, mesmo tendo mais de 10 anos na igreja. Eu não tinha uma vida com Deus cotidiana, consistente. Eu era fiel nos ensaios, no serviço na igreja. Igual um fariseu. O fariseu é assim. Ele é comprometido com a lei, ele cumpre todas as regras, ele não se mete em escândalos, ele veste a roupa certa, mas ele tinha um coração distante de Jesus. O Messias de Deus estava diante deles e eles não percebiam. Até que um dia, numa discussão familiar, eu falo que talvez a experiência espiritual mais forte que eu tive foi brigando com meu pai. Porque o meu pai interferiu na minha correção com a Clara. E eu comecei a discutir com meu pai num domingo em casa, de igual para igual, assim, ó, como se meu pai não fosse meu pai. Eu perdi o respeito pelo meu pai. Pai, não se meta na educação da Clara, não se meta, o senhor não entra lá no quarto, nesse nível. E a minha mãe entrou na minha frente, olhou para mim e falou assim: Leninha, você não nasceu de novo. Aquilo veio como se ela tivesse dado um soco na minha cara. E eu falei: como não nasci de novo? Quase que eu endemoniei, né? Fiquei furiosa, peguei a Clara, peguei o João, fui embora para casa, fiquei indignada, mas aquela frase ficou na minha cabeça: você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. O fato é que eu creio que eu nasci de novo naquele dia que eu entreguei a minha vida para Jesus e tive consciência dos meus pecados, genuinamente. Mas sabe quando a pessoa nasce, mas não desenvolve? Ela tem uma anomalia. Eu estava assim, espiritualmente, né? Retardada em todos os níveis, atrasada em todos os níveis, ainda inspirando cuidados. E aí, eu fui para o meu quarto. A pastora Zenete começou a me acompanhar de perto, foi uma pessoa que Deus trouxe para a minha vida. E a pastora Zenete falou comigo: Selena, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai buscar o Deus a quem você diz que serve e ama. E foi o que eu fiz. Eu já trabalhava na igreja, eu já cantava no Diante do Trono, eu já temia a Deus de todo o meu coração. Mas eu estava vivendo uma fé morta, sem frutos. Era só aparência, né? E fruto, quando a gente fala fruto, gente, fruto do Espírito: paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Aquela discussão com meu pai mostrou que meus frutos eram de plástico. Eu governava, eu mandava. Eu estava sendo conduzida pelo Espírito? Não, pela minha vontade. E aí eu voltei para o meu quarto. E ali no meu quarto aconteceram as maiores experiências de rendição, de convicção de pecado, de arrependimento genuíno. Teve um dia específico que eu estava lendo um livro que chamava Bênção ou Maldição, você escolhe. E quando eu fui lendo o livro, eu fui sendo invadida de memórias da minha adolescência, de coisas que eu fiz, que foram portas de maldição para a minha vida, e eu tinha esquecido. Parece que a minha mente tinha apagado. E o Espírito Santo começou a trazer aquelas lembranças. E eu comecei a gemer diante de Deus e falar: Deus, me perdoa. Eu pequei contra o Senhor quando eu fiz isso. Aí eu vi a porta fechando. Pá! Aí eu vinha outro arrependimento: Senhor, me perdoa. Vai lá naquele dia, Senhor. Derrama o seu sangue ali. Me separa desse pecado. E eu escutava outra porta fechando. Então, essa foi uma das experiências mais fortes que eu tive, assim. E de lá para cá, Ele continua fechando portas e me conduzindo e me aperfeiçoando. É isso. Mais alguma pergunta? Aqui. Tudo bem? Eu sou Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. O que eu queria, assim, no início da sua ministração, você falou que o mundo realmente não foi mais o mesmo pós-Covid, né? E uma questão que me toca, eu enquanto profissional
trabalho com mulheres vítimas de violência, mulheres cristãs vítimas de violência doméstica. E eu tenho sentido e eu tenho tido muita dificuldade de falar sobre essa temática na igreja, né? De como que a igreja ainda tem a dificuldade de entender e de compreender que submissão não é crime, não é violência. E eu achei muito sensato quando você externou sobre isso. Eu queria uma palavrinha sua para que essas mulheres entendessem que não estamos falando de empoderamento, de feminismo, não é isso. Sim. Mas é que lugar é esse, enquanto mulheres auxiliadoras, precisamos ocupar verdadeiramente? Bom, vamos colocar assim. O abuso sexual é crime diante da nossa lei? É, gente? E violência física é crime? Então a gente não está lidando só contra pecado. Nós estamos lidando com um crime. Se um pedófilo vem confessar para mim que ele abusou de alguém e ele está arrependido, eu vou ouvir esse pedófilo como pastora. Eu vou orar por ele. Eu vou conduzir ele à oração de arrependimento. Eu vou acolher o arrependimento dele. Eu vou orar e ministrar o arrependimento de Deus, porque o Senhor perdoa todos os pecados. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Você está arrependido? Tá. Então agora você vai sair daqui e você vai na polícia. E você vai se entregar. Porque você não só pecou contra Deus, mas você cometeu um crime diante dos homens. E você precisa de acertar as suas contas, porque você não está devendo só para Deus. Você está devendo para a lei. E se você não fizer isso, eu vou ter que te denunciar. Então eu vou te dar um prazo de 1 semana para você assumir a sua culpa e você ir. Se você realmente está arrependido, você vai querer ajustar as coisas, consertar as coisas. E dentro da realidade, dentro da possibilidade, mudar essa situação. Da mesma forma, a violência doméstica. A violência doméstica é crime. Quem bate numa mulher não ama. Quem bate é uma pessoa doente, que precisa de ajuda terapêutica, pastoral, e muitas vezes vai precisar de uma dura da polícia. Porque muitas questões estão amparadas na violência que foi sofrida. Mas isso não justifica eu perpetuar na vida do outro aquilo que eu sofri. Então, é uma coisa muito simples da gente entender. Você que é mãe, ama sua filha. Você ia gostar de saber que ela apanha do marido dela? E o pai da sua filha, ele vai gostar de saber que tem um homem batendo na filha dele? Por que você acha que Deus tolera um homem batendo na filha dele? Tem muita gente que quer viver de aparência. Então eu não denuncio o crime porque eu quero parecer que eu tenho um casamento. Esse casamento, no primeiro dia que esse marido bateu na mulher, o casamento dele acabou. Ele acabou com o casamento dele. Pode ter restauração? Pode. Eu creio nisso. Eu conheço casos de maridos que já foram abusivos e que caíram na real, que se deixaram tratar, que perceberam o lugar de onde eles foram feridos, por que eles estavam perpetuando essa dor, se arrependeram genuinamente diante de Deus, prestaram contas diante dos homens e repararam todas as coisas e Deus restaurou esse casamento. Eu acredito em restauração, eu sou a primeira pessoa que acredita em restauração de casamento. Seja por causa de adultério, seja por causa de violência. Mas isso não significa que a gente tem que acobertar um pecado que está acontecendo e um crime que está acontecendo. Crime precisa de ser denunciado. E a pessoa precisa buscar ajuda. Se esse homem se percebe adoentado, e se ele é confrontado e ele realmente se arrepender, ele vai buscar cura para a situação dele. Agora, tem homens que não querem cura, tem homens que não querem ajuda. E aí, nesse caso, a mulher vai continuar debaixo desse jugo, né? O abandono. Já houve um abandono. Já houve um abandono. Por que a gente não gosta de falar disso nas igrejas? Porque isso vai trazer muita coisa à tona. E infelizmente, gente, um estudo recente no estado de São Paulo mostrou que 60% das mulheres violentadas, não estupradas, mas que sofrem violência doméstica, 60% se dizem evangélicas. Tem alguma coisa errada com esse evangelho.
Por isso que esses problemas que a gente vê na igreja, de um falso evangelho sendo ensinado, eles são só a ponta do iceberg. O evangelho que não está sendo ensinado, que está sendo camuflado ou substituído por band-aid, ele vai gerando uma série de problemas mais graves. Que acontece o abuso sexual dentro da igreja, líderes abusando, emocionalmente, financeiramente, sexualmente. É abuso doméstico, né? Pais com filhos, pais molestando sexualmente filhas. Isso está acontecendo no ambiente da igreja, gente. Então, isso denuncia alguma coisa grave que está acontecendo no ambiente religioso e que tem que ser denunciado, conversado, tratado, para que o Senhor entre com a sua luz, porque certamente lobos em pele de cordeiro, a Bíblia diz que existiriam. Mas os lobos precisam começar a ser denunciados e não vistos como ovelhas que foram vitimadas por alguma situação. Ok? A última pergunta. Tudo bem? Meu nome é Nayana. Muito bom que você falou que só quem já sofreu um abuso, né, sabe qual é essa dor e o que precisa ser considerado para receber a cura. Sim. Mas a minha pergunta é para a Tauana. Tauana, eu queria que você falasse para mim um conselho que você pode dar para nós mulheres que estamos esperando para gerar. Eu sei do seu testemunho, né, que você esperou um tempo diante de um diagnóstico médico que você não poderia ter filhos. E aí, qual é esse conselho que você pode dar para nós mulheres que estamos com a expectativa de engravidar? Meu Deus. De fato, foi um tempo muito difícil, assim. Quando nós fizemos 4 anos de casados, eu e meu marido, a gente já tinha colocado isso diante do Senhor, que então nós iríamos, né, nos preparar para termos os nossos filhos. E aí fizemos os exames, e aí o meu marido, ele recebeu um diagnóstico de que o espermatozoide dele não tinha mobilidade. E eu lembro quando a gente recebeu esse diagnóstico, eu fiquei, a princípio, com o olho esbugalhado e falei, meu Deus, é o grande sonho da minha vida. Antes mesmo de conhecer o Gustavo, eu sempre sonhei em ser mãe. E ele virou para mim e falou assim, a fé tem uma voz. E eu vou ser pai, e você vai ser mãe, e os nossos filhos já são uma realidade. E eu já consigo ver a Maria Clara e o Davi aqui dentro dessa casa. Eu falei, ô glória! E eu me surpreendi, né, com esse posicionamento dele dentro de casa. E então nós começamos a gerar os nossos filhos em oração e em declaração. Para você que espera, eu tenho 2 situações que eu vivi que foram sobrenaturais. Eu até já contei isso nas minhas redes sociais e eu tenho certeza que isso vai alcançar o seu coração. Se tem alguém aqui que está esperando esse milagre, é loucura, né, Helena? Humanamente falando, é loucura. Mas o Senhor nos convida a realmente andar na contramão do sistema. E eu lembro que em um dia das mães, eu fazendo divulgação em uma empresa, eu falei, esse colar aqui com um filho e uma filha é meu. Eu vou levar ele para casa, porque a partir de hoje eu vou começar a usar ele pela fé. E aí as pessoas me perguntavam, Tauana, o que é isso? Você está grávida? Esse colar de um menino e uma menina aí no seu pescoço? Eu falei, são os meus filhos. Davi e Maria Clara já são uma realidade. E aí eu e o Gustavo começamos a realmente a declarar e a nos comportarmos como se isso já fosse realidade. No Dia dos Pais, o Gustavo foi lá na frente para receber oração. E todo mundo na igreja, que é isso? A Tauana está grávida? E eu falei, pela fé, os meus filhos já são uma realidade. E no Dia das Mães também. E a gente começou a se mover. Quando eu falo me mover, é porque existe uma ação correspondente. Você coloca a sua fé diante de Deus, mas a sua fé não é uma fé muda. A sua fé, ela se manifesta de acordo com aquilo que você declara com a sua voz, mas de acordo com aquilo que você crê com o seu coração. E o seu corpo, ele manifesta isso. E aí, no Dia das Mães, a mesma coisa. Eu já tinha o Davi e eu coloquei outro colar de um menininho e uma menininha. E eu já tinha mais 1 ano e 6 meses que nós já estávamos tentando o segundo filho. E mais uma vez, Tauana, você está grávida? Eu falei, não, gente.
Pela fé, a Maria Clara já é uma realidade. E é uma loucura contar isso para vocês, sabendo que a Maria Clara e o Davi estão lá em casa agora. É algo sobrenatural. Então eu quero te dizer, você que está esperando, e aí a gente pode falar isso a respeito de um diagnóstico em relação a filhos ou qualquer outra coisa. Eu sei que o Espírito Santo vai tocar aí no seu coração e vai te dar a instrução correta. Mas saiba que a sua fé precisa ter uma voz. E a voz da sua fé é a sua boca em declaração e o seu corpo realmente manifestando aquilo que você crê. Amém. Obrigada. Obrigada, meninas. Vamos aplaudir essas mulheres maravilhosas, gente. Obrigada, Tawane. Obrigada, Simone. Obrigada, pastora Elaine. Aí, do lado de vocês, tem um livro meu. Uma toalhinha com o seu nome e a sua caneca personalizada do Femininas. Então você pode levar para você, porque esse é o meu presentinho de gratidão a vocês por vocês terem participado desse momento. Muito obrigada. Clara. Pessoal, aproveitando aqui, a Helena disse algo muito importante. Satanás, ele só alimenta das nossas fraquezas. Então, se nós estamos doentes emocionalmente, então a gente vai ser alvo fácil para ele. Porque essa mente adoecida ela vai ficar tão disfuncional que ela vai enxergar as coisas totalmente, é como se eu tivesse a lente, né, de um óculos, eu vou estar vendo tudo distorcido. Então, olha só, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós também somos responsáveis pela nossa saúde. Então, se você perceber que tem algo que não está mais como antes, não tem aquela alegria de viver, está desanimada, sabe? Você percebe que tem algo diferente aí, busque uma ajuda. Amém. Primeiramente de Deus, mas busque uma ajuda, um profissional da área, porque o carro, se bate uma vez, ele vai ter um conserto. Mas se ele bate 2 vezes, depois vai ser pior. Então a gente precisa logo de imediato começar a se perceber. Então busque o autoconhecimento, busque o equilíbrio emocional, busque se conhecer com seus pontos fortes e fraquezas e não tenha vergonha de buscar ajuda, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Amém. Muito obrigada, pastora. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Obrigada, Simone. Deus abençoe você. Obrigada. Deus abençoe, Tuane. Um aplauso para elas mais uma vez, pessoal. Glória a Deus para a vida dessas mulheres.